Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Quero contar aqui uma história de uma pessoa que tem sequela de poliomielite, uma pessoa que eu atendi um tempo atrás, mas que é uma história que serve para todo mundo, porque nós estamos falando de algo muito relevante, que é o despertar do corpo. Então fica aí. Então, o vírus da poliomielite, quando ele chega no sistema nervoso, ele pode trazer danos irreparáveis na vida de uma pessoa, que é ter atrofia, né? A pessoa fica com uma paralisia, né? Pode ser, estou falando poliomielite, também conhecido como paralisia infantil. E um tempo atrás, eu atendi no meu consultório, aqui em São Paulo, uma pessoa com sequela de poliomielite, né? Então, ele tinha um lado afetado, usava aparelho, e porque tinha quase nada de mobilidade nesse membro, nesse lado afetado. Normalmente é um lado só do corpo que é afetado, e o outro lado então usava o aparelho, uma bengala, e a pessoa se locomovia. Acontece que ele estava sofrendo com muitas dores nas costas, e ele chegou até mim e falou: olha, eu preciso que você me ajude nas dores nas costas. Aí eu avaliei tudo, falei: não dá para trabalhar nas suas costas sem trazer equilíbrio para suas pernas, sem trabalhar na questão da sua perna com a sequela de poliomielite, essa perna que está com atrofia muscular. Ele deu uma risadinha, falou: não dá para fazer nada nessa perna. E eu, muito serenamente, falei para ele: então vamos fazer um teste, porque eu quero que você entenda como é importante a gente trabalhar no corpo como um todo. E as crenças que nós temos sobre uma questão da nossa saúde, ela às vezes fica tão arraigada que a gente acha que a gente não pode fazer nada. E aí, com esse espírito, né, de querer ajudar a pessoa, de mostrar para ela o tamanho potencial que nós temos, que todos nós temos, que tem que ser uma visão que não seja baseada em crenças. Então, assim, eu nunca trabalho para as pessoas acreditarem em algo. Para mim, o que é importante é que as pessoas possam explorar o potencial do seu corpo por meio do movimento, por meio do toque, das massagens regenerativas, por meio da respiração, por meio da meditação. É esse o instrumento que eu utilizo para ajudar as pessoas no processo de autotransformação. E aí essa pessoa aqui comigo, a gente começou a trabalhar, e na maca ali eu falei assim: tá, movimenta sua perna, dobra. Ele dava risada, eu falei: pô, essa perna não faz nada. Eu falei: tudo bem. Fazia uma massagem lá que nós chamamos de massagem de suporte. Mexe um pouquinho, mexeu um pouquinho. Ele já ficou meio assim, espantado. Aí a gente foi fazendo um trabalho, assim, uma sessão, 2, 3, aí foi um trabalho um pouco mais longo. Gente, passaram-se alguns meses de trabalho, dando exercício para ele fazer em casa, eu trabalhando aqui com as massagens regenerativas dos tecidos, que é um trabalho muito específico do método Self-Healing de Meir Schneider. Meir Schneider é uma pessoa que nasceu com graves problemas de visão, e essa cegueira que ele tinha fez com que ele desenvolvesse muita sensibilidade tátil, e aí ele criou um tipo de toque muito específico para ajudar as pessoas a mudar a condição daquele músculo. O processo de autocura ocorre por meio do movimento. Tem um movimento grande com os exercícios que nós fazemos, e também há necessidade dos movimentos menores que acontecem dentro do corpo, dentro das células. E para a gente fazer isso, a gente precisa de um toque muito específico. Então foi essa ferramenta que eu estava utilizando desse rapaz. E, gente, ao mesmo tempo que ele foi tendo alívio nas dores nas costas, ele foi tendo uma condição melhor para aquela perna. Ele voltou a andar, ainda tem independência, assim, parou de usar aparelho? Não, mas ele trouxe vida para a perna, começou a fazer movimentos na perna que ele não fazia. Por quê? Porque existe a atrofia muscular, e aí você tem que fazer um tipo de manobra, de procedimento ali, para você melhorar a irrigação, para você fazer com que dentro da célula entre mais líquido, e junto com o líquido vai mais proteína e dá uma condição para a pessoa. Aí você faz um movimento, junto com também exercícios mentais, para te ajudar a mudar a referência ali no cérebro, que tem desse lugar do corpo, muita coisa pode ser feita. E por que eu estou contando essa história aqui? Eu estou contando essa história aqui porque o meu propósito maior aqui na internet é de trazer a ideia
que a gente deva despertar o nosso corpo, despertar para as áreas musculares, neurológicas, respiratórias, circulatórias, articulares. Compreender que o corpo e mente está muito junto, né? Então o trabalho que eu faço no meu corpo ressignifica a minha percepção sobre o meu corpo e ao mesmo tempo faz com que os meus pensamentos e as minhas emoções, aquilo que eu estou sentindo, ficam ancorados em estados de bem-estar. E é esse estado que vai trazendo essa saúde, tanto física quanto emocional, quanto mental. E a gente vai conseguindo ressignificar a nossa vida. Todo esse processo, todo esse trabalho, ele está acontecendo dentro de um envolvimento. Por isso que eu chamo o meu trabalho de corpo proativo. Um corpo proativo é o corpo de uma pessoa envolvida. Para nós estarmos mais envolvidos, a gente tem que diminuir o peso das nossas crenças, daquilo que a gente acredita e dar uma chance para a experiência do próprio corpo, não na crença. Não é para você acreditar, não é para você fazer coisas irresponsáveis, não é para deixar de ir ao médico, ir nos profissionais, fazer as coisas que você faz, mas que você pode, de uma maneira harmoniosa, de bem com você mesmo, de harmonia com o todo, com a vida, e se conectando com esse potencial que muitas vezes está adormecido. E está adormecido, sabe por quê? Por causa do peso da nossa mente. A nossa mente determina que as coisas devam ser assim, que as coisas são assim, que foi dito que é assim, que as coisas são e não são. A gente precisa sair dessa caixa que a gente muitas vezes nos coloca em termos de consciência e não tem culpa e não tem responsabilidade. Foram experiências que a gente passou, a gente tem que fazer sempre tudo com muita compaixão a nós, à vida e ao entorno e entender que nós estamos vivos para a gente evoluir. E às vezes a ferramenta que a gente precisa para evoluir são as dificuldades, são as dores, são as doenças. E a gente deve ir de encontro a elas, não brigando com elas, aprendendo com elas e dando um salto em direção à evolução. E esse processo, ele ocorre de que maneira? Nós ampliamos, né, a nossa capacidade de amar a nós e ao próximo e ao outro. E nesse espírito, mesmo que nós ainda não estejamos com esse espírito do amor, mas assim, que estejamos caminhando em direção a atos que sejam representados por esse amor. E um ato de amor é um ato de cuidar. E o cuidar de nós mesmos é assim. E o cuidar sem crença, é experiência, é experimentando. Então, se você tem sequela de poliomielite e você acha que nunca se movimentou, que aquela perna, aquela parte afetada do seu corpo, né, normalmente são os membros inferiores e um lado, não tem nada que fazer, experimente fazer massagens circulares nesse lugar, né? Assim, pega um creme, né, um óleo, né, de sua preferência, faça uma massagem deslizando, né, e aí movimenta, respire fundo, sinta, traga vida para essa parte que você pode estar achando que não tem muito ali, não tem muita vida ali. Traga vida, traga com o seu ato, com o seu gesto, com o seu toque, com a sua presença. Tá bom? Você tem poliomielite, tem sequela de poliomielite, às vezes também tem a questão da pós-pólio, né? Um surto que vem depois de um tempo, você está estável, aí você tem uma crise e a coisa você precisa cuidar novamente. Nunca se desespere com isso e cuide, vá ao encontro desse processo aí, porque você merece estar numa condição de vida muito melhor. Os desafios é só para a gente nos aproximarmos cada vez mais da nossa essência e do nosso poder pessoal. Tá bom? Então, deixe seu comentário, como foi sua experiência. Não deixe de compartilhar esse vídeo para alguém que você saiba que possa estar necessitando, que tem algum tipo de atrofia, uma parte mais comprometida muscularmente, para as pessoas terem essa consciência de que muito pode ser feito, independe do lugar. Então, curta o vídeo, compartilhe, deixe seu comentário, receba um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!